O ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem se gabado da queda nas estatísticas de homicídios nos primeiros meses deste ano. Segundo Moro, em entrevista à Globo News, os índices estão associados a medidas tomadas pelo governo Jair Bolsonaro, embora ele reconheça a dificuldade de se identificar os motivos exatos. Vamos para os nossos especialistas. Como vocês analisam isso? Sérgio Moro tem razão em colocar esse crédito no governo Bolsonaro ou de fato não? Vamos começar com a Agatha? Sim. Diga para mim. Eu penso que essas questões o próprio discurso dele traz que ele não tem como comprovar essa queda nos homicídios. E é muito grave, né, que em poucos dias de governo, são bastantes dias, mas por outros parâmetros, principalmente para a gente considerar uma queda nas taxas de homicídio, é muito, enfim, principiante, né? Uma coisa de principiante, a técnica até mesmo. E ela acaba escondendo outras facetas que esse governo traz como proposta de segurança pública, que é principalmente, a gente consegue entender isso no pacote anticrime, que é uma proposta, inclusive, do próprio ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Então, dizer que a taxa de homicídio tem sido diminuída como indicador de que a violência no Brasil também sofreu a mesma diminuição é uma grande falácia, uma enganação muito grande, e é um próprio problema político que a gente deve enfrentar, assim como as outras pautas que existem nesse governo. Sim, porque inclusive no começo do ano a gente teve notícias sobre a tramitação do pacote anticrime, com algumas medidas, muitas questionáveis, inclusive, mas desde então não se fala mais do pacote anticrime, não se vê nenhuma política de segurança pública sendo debatida de fato, Renato. Não, é interessante que, como o ministro Sérgio Moro afirmou que ele não tem as razões exatas, né, pela diminuição no número de homicídios, então a gente percebe que é uma dinâmica muito própria dele, né? Ele tem convicção, ele não tem provas de que das razões pelas quais, mas ele tem convicção que os poucos meses de desastre governamental realmente pudessem trazer algum impacto no que diz respeito à segurança pública. Quando a gente debate segurança pública, nós não podemos analisar um período tão curto de apenas alguns meses, né? Sobretudo em face de um governo completamente inábil para apresentar propostas, aprovar projetos, né? E está aí o pacote anticrime como uma boa amostra. Sim. Uma ideia completamente desprovida de qualquer lógica, que foge não somente de um bom senso jurídico, mas um bom senso prático mesmo, de resultados práticos, e que, enfim, graças ao vazamento das conversas, acabou caindo num descrédito tão grande, mas tão grande, que por uma estratégia optou-se por deixar de lado, né? Sobretudo com a reforma da Previdência sendo talvez a bandeira mais importante para o governo atualmente. É verdade, mas deixando esse projeto de lado não se desenvolveu nada além disso, né? Vocês têm conhecimento de alguma política de segurança que está sendo debatida nesse momento? Não, né? Eu desconheço. Sim. Mas é que eu penso que é importante a gente falar dessa questão do pacote anticrime, de elencar como uma grande proposta desse governo para a segurança pública. É uma proposta, de fato, com muitos termos atécnicos, a própria construção, enfim, foge de parâmetros legislativos, e ela não consegue responder às necessidades que a gente tem para tratar o tema de segurança pública com seriedade, inclusive. Sim. Por outro lado, o pacote anticrime, ele se coloca numa esfera de trazer soluções a uma determinada classe que tem certos interesses dentro da nossa sociedade. Então, o pacote anticrime, obviamente, ele não soluciona nenhum problema de segurança pública que nós temos, porque ele se propõe a aprofundar outras questões que são tão importantes, como a questão do encarceramento em massa, como a própria questão da política de drogas, que é uma questão de segurança pública também, assim como uma questão de saúde pública. Então, o pacote anticrime, ele vem como uma proposta política, uma proposta de poder, para acabar aprofundando problemas, situações problemáticas que a gente já presencia na atuação com segurança pública, nos temas que a gente trata de segurança pública no trabalho cotidiano, nas pesquisas sérias que a gente tem sobre esse tema. A gente consegue entender que o pacote anticrime ele tem um potencial muito específico e uma intencionalidade muito específica de aprofundamento do que nós entendemos como problema, que para eles
uma espécie de lucro, posso dizer assim. Claro, porque o encarceramento está extremamente ligado com a privatização dos presídios, com a vontade de se privatizar os presídios, né? Eu nem estou na mesa esteira que a Agatha está comentando. Na verdade, é que infelizmente não é possível fazer uma análise artigo por artigo agora do pacote. Mas a gente observa muito um movimento não contra o crime, mas contra o criminoso. Sim. Então, eu já tenho uma construção arquétipa do que é o criminoso no Brasil, que invariavelmente é o preto, o pobre, né, periférico, e eu estou apenas reforçando, eu estou me valendo desse ente criado, né, pelo discurso capitalista, e estou reforçando a guerra contra ele. Claro. Então, vários pontos que nós há muitos anos estamos debatendo, como descriminalização das drogas, desmilitarização das polícias, toda essa discussão que não é feita com base em achismo, mas com muita pesquisa, com muita análise, comparação e também em busca de alternativas ao que não está dando certo, ao que há anos não está dando certo, acaba sendo jogado por terra em prol de uma cruzada contra essa figura do criminoso. Sim. E agora, mais que nunca, essa discussão está paralisada por conta de tudo que acontece com o ministro da Justiça, né? Eu diria que essa questão não está tão paralisada. Acho que a gente pode ter uma atenção maior para esse tema, até porque o fato de ele ter sido exposto talvez permita com que ele consiga transitar por outros espaços sem levar tanta atenção para essa pauta do pacote anticrime como estava antes. Ou seja, ele pode ali nos bastidores passar e ser discutido de uma forma mais rápida do que se fosse... Acredito que sim, até pelo próprio funcionamento da política, né? Pensando institucionalmente como é possível fazer isso, eu acredito que não esteja escanteado a questão do pacote anticrime, mas talvez distanciada dos olhos da mídia ou da nossa atenção, né? Um desvio de atenção para que a gente consiga se voltar para, enfim, outras discussões. Porque conjunturalmente a gente vive um momento muito delicado, né? São várias outras pautas que envolvem a vida do povo brasileiro que estão sendo discutidas agora nesse momento. Infelizmente, sem a nossa participação, é uma característica desse governo, a não participação popular na tomada de decisões. E eu não colocaria tanta fé assim que o pacote anticrime ele foi escanteado pelo governo no sentido de interesses, mas que talvez ele não só esteja tão evidenciado. Agora, você falou sobre essa questão da participação da população nessa discussão. Esse projeto foi apresentado sem nenhum tipo de consulta, né, à população civil. E não existe um caminho hoje para que essa discussão seja feita com a população de fato, porque mesmo que ela seja feita ali por representantes, pelo Congresso, que tem nossos representantes, não tem um caminho direto, né, para que se discuta isso com a população. Ou tem? Estou enganada? É que, na verdade, eu acho que seria já uma discussão um pouco até anterior da própria construção do Estado brasileiro político, né? Sim. O que nós estamos vivendo hoje talvez seja a consequência mais grave da ausência de reforma política que nós estávamos já pleiteando há muitos anos atrás. Sim. Né? Então, uma busca de meios para que a população consiga participar de forma mais ativa nas decisões governamentais. Claro. Então, a democracia, da maneira como ela é exercida no Brasil, ela é exercida basicamente a cada 2 anos. Então, eu entrego uma carta branca porque eu não tenho mecanismos para verificar se o deputado, o vereador, seja lá quem for, né, está cumprindo com a sua promessa, se ele está atendendo aos anseios da população, quais são os interesses que estão por trás dos seus votos. Então, talvez seja uma discussão até anterior. E a gente simplesmente está colhendo os frutos disso agora, né? Claro. É interessante que no programa de ontem a gente estava discutindo isso sobre parte da população também dar nas mãos desse governante autoritário o poder dessas decisões. Mesmo assim, eu não quero fazer parte dessa discussão, deixo para você decidir, que é o que tem acontecido em muitos casos, né? Então, eu não quero fazer parte dessa discussão. Governante ali com esse poder de autoridade decide sobre nós. É um pouco do que a gente enxerga, inclusive nesse governo que fala, a gente tem um aval, a gente foi eleito legitimamente para fazer o que quer. E, bom, não é bem assim, né? Uma característica desse governo é que durante toda a campanha eleitoral não foi feita nenhum tipo de aproximação com o povo no sentido de apresentação de propostas para que atualmente a gente consiga ter o poder de cobrança. Claro. Ainda que dentro da nossa estrutura jurídica a gente tem instrumentos de aproximação da população
aos representantes da nossa vontade exercida através do voto, isso fica muito mais, esse movimento fica muito mais delicado, muito mais frágil, a partir do momento que um governo se elegeu com não propostas, com ausência de propostas, um espaço com vácuo, né, um espaço em branco, Sim. que deve ser preenchido por uma construção popular à parte do que a gente vê na nossa representação. Porque não é só o governo, a figura do presidente em si, quem coordena o nosso país, até mesmo pela nossa estrutura constitucional. Claro. Né? Mas existe os outros representantes dentro do Congresso, dentro que é a Câmara e o Senado, e das outras representações a nível estadual e municipal, que também caminham nesse movimento mais conservador e que as discussões elas ficam truncadas porque não existe a vontade, principalmente falando a nível federal, que é o que a gente consegue mais entender como problemático na nossa estrutura política institucional hoje, não existe a intenção desse governo de dialogar com o povo. Então, é muito difícil saber o que o povo pensa em expressar sobre essas medidas que estão sendo tomadas, Sim. que acredito que já eram planejadas, ainda que isso não tenha sido colocado como proposta. Sim. E agora é difícil fazer esse movimento de organização e de manifestação popular. Toda razão.